Meu marido me disse: se você não pode confiar em mim passando todo fim de semana com minha ex-esposa, talvez não devêssemos ficar juntos. Olhei ele nos olhos e disse: você está absolutamente certo. Na manhã seguinte, aceitei o emprego em outro estado que eu estava recusando por causa dele. Quando ele mandou a mensagem perguntando o que eu ia fazer no fim de semana, enviei a ele uma selfie do aeroporto. Meu nome é Grace, e aos 28 anos, eu achava que tinha encontrado o homem perfeito em Jack Morrison. Casados há 2 anos, morávamos numa casa adorável no subúrbio de Austin, Texas, com um jardim que eu mesma cuidava e uma vida que parecia saída de um filme romântico. Jack era gerente de vendas numa empresa de tecnologia, charmoso, bem-sucedido, e aparentemente um pai dedicado para sua filha de 6 anos, Lily. A única complicação em nossa vida perfeita era Monique, sua ex-esposa. Uma fotógrafa artística de cabelos escuros e estilo boêmio que sempre parecia precisar de algo. Jack pagava $800 de pensão mensalmente, mas Monique tinha o talento de transformar qualquer necessidade da pequena Lily numa emergência financeira que requeria dinheiro extra. Lily precisa de sapatos especiais para a escola, dizia Monique numa ligação noturna. O médico recomendou um tipo específico por causa dos pés chatos. E Jack, sendo o pai maravilhoso que era, sempre mandava o dinheiro adicional. $100 para sapatos, 200 para o dentista particular, 300 para material escolar especial. Eu tentava ser compreensiva. Afinal, era sua filha. E eu admirava sua dedicação paternal. Os domingos eram sagrados na nossa casa. Jack saía às 10 da manhã para buscar Lily na casa de Monique, do outro lado da cidade, e só voltava às 10 da noite. 12 horas inteiras dedicadas à filha. No início do nosso casamento, eu achava isso admirável. Que sorte a pequena Lily tinha de ter um pai tão presente. Como foi o dia com a Lily? Eu perguntava quando ele chegava em casa, sempre parecendo exausto. Maravilhoso, mas intenso. Você sabe como crianças de 6 anos podem ser. Ela não queria que eu fosse embora, chorou um pouco na hora da despedida. Acabei ficando mais tempo para consolá-la. Eu sorria, tocada pela dedicação dele. Jack sempre voltava com histórias sobre o que tinham feito juntos. Parques, museus infantis, McDonald's. Ele descrevia cada detalhe com o carinho de um pai apaixonado pela filha. Foi no nosso 2º ano de casamento que comecei a notar mudanças sutis na rotina dominical de Jack. Ele começou a se arrumar de forma diferente para buscar Lily. Não que ele fosse desleixado antes, mas havia algo novo na maneira como escolhia as roupas, no tempo que passava no banheiro se arrumando, no perfume caro que aplicava generosamente. Ocasião especial? Brinquei numa manhã de domingo, observando-o ajustar a camisa social azul que eu havia dado de presente no Natal. Ele riu, mas pareceu ligeiramente desconfortável. Lily gosta quando o papai está bem arrumado. Ela diz que fico parecido com os príncipes dos filmes da Disney. Era uma explicação doce e perfeitamente plausível. Uma menina de 6 anos realmente se impressionaria com o pai bem vestido. Mas algo no tom da sua voz, uma hesitação quase imperceptível, plantou a primeira semente de dúvida no meu coração. As semanas passaram, e as mudanças se intensificaram. Jack começou a comprar roupas novas especificamente para os domingos. Camisas caras, sapatos italianos, até mesmo um relógio novo que custou mais do que eu ganhava numa semana. Para impressionar uma criança de 6 anos? Perguntei, tentando manter o tom brincalhão. Grace, você não entende. Quando você tem filhos, quer ser o melhor exemplo possível. A aparência importa na formação da autoestima dela. A explicação era elaborada demais, cheia de termos psicológicos que Jack nunca havia usado antes. Mas eu queria acreditar. Queria acreditar no homem que eu havia escolhido para dividir minha vida. Os gastos também começaram a chamar minha atenção. Como gerenciava nossas finanças conjuntas, eu via todos os débitos no cartão de crédito. McDonald's por $45 parecia razoável para uma tarde com uma criança. Mas restaurante italiano por $78? Walmart por $156 em brinquedos numa única tarde? Lily estava se comportando muito bem, então resolvi mimá-la um pouco, explicou Jack quando questionei sobre as compras. E Monique mencionou que não tinha conseguido levar a filha para jantar fora há meses. Achei que seria legal incluí-la, você sabe, manter um bom relacionamento pela Lily. Monique. Sempre Monique sendo incluída nos planos. Monique precisando de ajuda, Monique merecendo consideração, Monique sendo contemplada com jantares caros pagos pelo meu marido. Foi então que comecei a prestar mais atenção nas redes sociais de Monique. Seu Instagram estava cheio de fotos artísticas, como era de se esperar de uma fotógrafa. Mas algumas imagens começaram a me incomodar. Fotos em spas caros, restaurantes sofisticados, sempre aos domingos, sempre com a legenda almoço perfeito, ou merecendo esse mimo. Numa dessas fotos, foi tirada num restaurante chique do centro de Austin, consegui ver parte de um braço masculino do outro lado da mesa. Um braço vestindo uma camisa azul que parecia muito familiar. A mesma camisa que Jack havia usado no domingo anterior. Meu coração disparou, mas tentei me acalmar. Podia ser coincidência, podia ser outro homem, podia ser qualquer coisa, menos o que minha mente estava começando a suspeitar. Então, como Monique estava num restaurante sofisticado, postando fotos com ele no mesmo horário que ele pegava a Lily, a menos que Lily não estivesse com eles o tempo todo. Comecei a fazer perguntas mais específicas sobre os domingos. Que lanche Lily pediu no McDonald's? Que filme haviam assistido? Que parque visitaram? Jack sempre tinha respostas prontas, detalhadas demais para serem improvisadas, organizadas demais para serem espontâneas. Naquela noite, enquanto Jack tomava banho após mais um dia intenso com Lily, peguei discretamente o celular dele. Não era algo que eu fazia habitualmente. Sempre respeitamos a privacidade um do outro. Mas a inquietação estava crescendo, e eu precisava de respostas. As mensagens com Monique eram frequentes, muito mais frequentes do que conversas sobre cronograma de visitas deveriam ser. Obrigada por hoje, foi perfeito, dizia uma mensagem de Monique enviada às 11 da noite.
Mal posso esperar pelo próximo domingo. Perfeito? Mal posso esperar? Que tipo de linguagem era essa para uma mãe falando sobre o ex-marido passar tempo com a filha? Guardei a informação, mas não disse nada. Ainda não. Precisava de mais evidências, mais certeza antes de confrontar Jack com minhas suspeitas. Porque se eu estivesse certa, nossa vida perfeita estava construída sobre uma mentira. E se eu estivesse errada, minha desconfiança poderia destruir um casamento baseado em amor verdadeiro. O que eu não sabia era que estava apenas no começo de uma descoberta que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o homem com quem havia escolhido dividir minha vida. As semanas seguintes se transformaram numa investigação silenciosa que eu nunca imaginei ter que conduzir. Cada domingo se tornava uma oportunidade de coletar evidências. Cada conversa uma chance de testar a consistência das histórias de Jack. Eu me sentia como uma detetive na minha própria casa, e odiava cada segundo dessa sensação. Jack continuava sua rotina elaborada de preparação dominical. O banheiro ficava ocupado por quase 1 hora enquanto ele se arrumava, usando produtos de cabelo que não sabia nem quando havia comprado, perfumes que custavam mais do que meu salário semanal. Quando descia para o café da manhã, estava sempre impecável, como se fosse para um encontro romântico em vez de brincar com uma criança de 6 anos. A Monique comentou que Lily anda muito interessada em fotografia, disse ele numa manhã, ajustando o relógio caro no pulso. Pensamos em levá-la para alguns lugares mais sofisticados hoje, mostrar diferentes tipos de arquitetura para estimular o lado artístico dela. Lugares sofisticados. Para uma criança de 6 anos interessada em fotografia. A justificativa soava ensaiada, como se ele tivesse praticado a explicação no espelho enquanto se arrumava. Que legal, respondi, tentando soar genuinamente interessada. Que tipo de lugares vocês estão pensando? Talvez o centro de Austin, alguns edifícios históricos. Monique conhece os melhores ângulos para fotos artísticas. Naquela tarde, resolvi fazer minha própria expedição investigativa. Dirigi até o centro de Austin e passei pelas ruas onde supostamente estavam tendo a sessão fotográfica educacional. Não encontrei Jack, Monique ou Lily em lugar nenhum. Mas numa cafeteria chique da avenida, avistei o carro de Jack estacionado do lado de fora. Meu coração disparou. Estacionei do outro lado da rua e esperei, sentindo-me ridícula e paranoica, mas incapaz de ir embora. Poucos minutos depois, Jack saiu da cafeteria carregando 2 copos de café para a viagem e uma pequena sacola de papel, provavelmente com doces que aquele lugar sofisticado vendia. Ele estava sozinho, checou o telefone, sorriu para alguma mensagem e dirigiu em direção ao lado oeste da cidade. Eu o segui, mantendo distância suficiente para não ser vista, sentindo-me como uma personagem de filme de suspense barato. Jack parou numa casa que eu reconheci das poucas vezes que havíamos ido buscar ou deixar Lily. A casa de Monique. Mas desta vez, não havia uma criança correndo para cumprimentar o pai. Em vez disso, Monique apareceu na porta usando um vestido que definitivamente não era roupa para ficar em casa cuidando da filha. Eles se abraçaram. Não o abraço educado de ex-cônjuges que mantém boa relação pela filha. Foi um abraço íntimo, prolongado, do tipo que eu reconhecia porque era assim que Jack me abraçava quando estávamos apaixonados. Ela pegou um dos cafés que ele carregava e abriu a sacola de doces, sorrindo como se fosse um presente romântico em vez de um lanche casual. Jack acariciou o cabelo dela antes de entrarem juntos na casa, fechando a porta atrás deles. Dirigi para casa em estado de choque, as mãos tremendo no volante. As suspeitas se confirmavam de forma devastadora. Jack não estava passando domingos com Lily. Estava passando domingos com Monique, usando a filha como desculpa para manter um relacionamento com a ex-esposa. Quando ele chegou em casa às 10 da noite, como sempre, eu estava esperando na sala, tentando manter a compostura. Como foi o dia? Perguntei, observando cada microexpressão no seu rosto. Cansativo, mas gratificante. Lily realmente tem olho para fotografia. Monique ficou impressionada com algumas das observações que ela fez sobre composição e luz. Mentira após mentira, contadas com a naturalidade de alguém que havia praticado muito. Jack olhava diretamente nos meus olhos enquanto mentia, sem um traço de culpa ou hesitação. Onde vocês almoçaram? Continuei investigando. Num lugar pequeno e familiar perto do parque. Lily queria hambúrguer, então encontramos uma lanchonete que Monique conhecia. E Lily se comportou bem durante toda a sessão de fotos? Como sempre, é uma criança muito madura para a idade. Monique sempre comentou isso como ela é diferente das outras crianças. Cada resposta era uma nova mentira. Cada detalhe inventado, cada justificativa uma ficção elaborada para esconder o que realmente estava acontecendo nos domingos. Naquela noite, enquanto Jack dormia pacificamente ao meu lado, uma inquietação me mantinha acordada. Os gastos no cartão conjunto eram suspeitos, mas pareciam ter justificativas plausíveis relacionadas a Lily. Precisava de mais respostas. Levantei-me silenciosamente e fui até a cômoda onde Jack sempre esvaziava os bolsos antes de dormir. Suas calças estavam jogadas sobre a cadeira, e senti-me uma invasora enquanto procurava discretamente nos bolsos. Na carteira dele, além do cartão conjunto que eu conhecia, havia outro cartão de crédito que nunca tinha visto. Um cartão particular em nome dele, emitido por um banco diferente. E dobrados atrás deste cartão, vários recibos amassados. Meu coração disparou quando comecei a examinar os papéis à luz fraca do celular. Hotel Bar Luz, $96 num domingo à tarde. Um hotel caro de Austin, conhecido por seus coquetéis sofisticados e ambiente romântico. Definitivamente não um lugar onde você levaria uma criança de 6 anos. Macy's, $240 em joias. Victoria's Secret, $180 em lingerie cara que obviamente não era para mim. E mais recibos. Spa para casais, restaurantes sofisticados, até mesmo uma estadia em hotel no centro da cidade. Tudo em domingos quando ele supostamente estava cuidando da Lily. Com mãos trêmulas, fotografei cada recibo com meu celular, salvando evidências numa pasta secreta. Dobrei cuidadosamente os papéis e os recoloquei exatamente onde os havia encontrado. Voltei para a cama, fingindo dormir, enquanto minha mente processava a extensão real da traição que estava descobrindo.
No dia seguinte, criei um perfil falso no Instagram para poder ver todas as postagens de Monique, sem ela saber que eu estava investigando. Eu já havia visto algumas postagens esparsas de Monique anteriormente, mas agora, com um perfil falso, finalmente teria acesso completo ao perfil dela para uma investigação sistemática. O que descobri me deixou nauseada. Desta vez, pude ver o padrão completo que me havia escapado antes. Dezenas de fotos dos últimos 6 meses, todas seguindo a mesma fórmula devastadora. Postadas aos domingos, sempre entre 10 da manhã e 9 da noite. Exatamente o período em que Jack dizia estar passando o dia com Lily. Monique em restaurantes caros às 2 da tarde, enquanto Jack me dizia que estavam no parque com a filha. Fotos em spas sofisticados às 4 da tarde, no mesmo horário que supostamente estavam no McDonald's. Selfies em galerias de arte e boutiques do centro, todas com aquela expressão de satisfação de quem está sendo mimada e cortejada. Mas foi a cronologia que tornou tudo inegável. Cada foto tinha o horário de publicação, e quando cruzei os horários com os domingos que Jack passou 12 horas com Lily, a coincidência era matematicamente impossível. Monique estava documentando meticulosamente seus encontros românticos, criando um registro público do relacionamento secreto que meu marido financiava com nosso dinheiro. Mas foram as fotos mais recentes que me fizeram sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Monique havia postado uma série de selfies em locações românticas ao redor de Austin. E em várias das fotos, parcialmente visível nas bordas ou refletido em vidros de restaurantes, estava uma figura masculina. Uma silhueta usando roupas que eu conhecia muito bem, porque eu mesma as havia comprado para meu marido. A última foto da série me quebrou completamente. 2 mãos entrelaçadas contra o pôr do sol no Zilker Park. A mão feminina usava um anel que fez meu mundo desabar. Era idêntico ao que Jack havia me dado no Natal passado. Exatamente igual. O mesmo design delicado, a mesma pedra, obviamente comprados na mesma joalheria, provavelmente no mesmo dia. A mão masculina usava o relógio caro que eu havia dado de aniversário para Jack, algumas semanas antes. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam reconstruindo o relacionamento que tiveram no passado, e Jack estava usando nosso dinheiro para bancar essa reconciliação romântica. E a Lily? Onde estava a criança que supostamente era o centro de toda essa dedicação paternal dominical? A resposta veio quando decidi investigar mais a fundo a família de Monique. Procurando por perfis relacionados, encontrei o Instagram da mãe dela, a avó de Lily. Diferente do perfil artístico e calculado da filha, este era cheio de fotos genuínas de família. E lá estavam todas as evidências que eu precisava, dezenas de fotos de Lily brincando na casa da avó, todas marcadas aos domingos. Minha netinha linda passando o fim de semana com a vovó, dizia uma legenda. Domingo especial com a Lily enquanto a mamãe descansa, dizia outra. Foto após foto mostrava a mesma realidade, Lily feliz e entretida na casa da avó, enquanto Jack me contava elaboradas histórias sobre o dia intenso que haviam passado juntos. A criança que supostamente não queria que o pai fosse embora, estava, na verdade, nem mesmo presente na maior parte dos encontros dominicais. Mães solteiras tendo um dia de descanso. Enquanto isso, meu marido me dizia que estava sendo um pai dedicado, passando 12 horas por domingo com a filha que na verdade estava sendo cuidada pela avó. A mentira era ainda mais elaborada do que eu havia imaginado. Jack não estava apenas traindo nosso casamento. Estava usando sua própria filha como álibi para reconstruir seu relacionamento com a ex-esposa, enquanto eu bancava boa parte das despesas do romance secreto deles. Passei o resto da semana processando todas as evidências que havia coletado. Os recibos escondidos na carteira, as fotos do Instagram da avó mostrando Lily sendo cuidada por ela aos domingos, as postagens de Monique documentando seus encontros românticos, tudo formava um quadro devastadoramente claro. Durante esses dias, Jack continuou sua rotina normal, sem suspeitar que eu havia descoberto a extensão de suas mentiras. Ele chegava do trabalho contando sobre o dia no escritório, perguntava sobre meus projetos, até mesmo sugeria programas para o fim de semana, como se fosse um marido comum vivendo uma vida comum. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida adulta. Saber a verdade sobre os domingos de Jack, mas ter que continuar fingindo que acreditava em suas mentiras elaboradas, me deixava fisicamente doente. Cada manhã de domingo, eu observava meu marido se preparar meticulosamente para seu encontro romântico disfarçado de visita paternal, sentindo uma mistura de nojo e admiração pela audácia dele. Mas eu estava formando meu próprio plano. Não um plano de confronto dramático ou de vingança destrutiva, mas algo mais estratégico. Algo que me daria poder de barganha quando chegasse a hora de tomar decisões sobre nosso futuro. Enquanto isso, Jack estava ficando cada vez mais ousado. Os gastos aumentaram significativamente, mas o pior de tudo foi quando descobri que ele havia aceitado ser fiador no financiamento de um carro novo para Monique, um Honda CR-V azul metalizado que custava $30 mil, e ainda por cima havia se comprometido a pagar metade das parcelas mensais. É pelo bem da Lily, explicou quando questionei sobre o compromisso financeiro insano. Monique precisa de um carro confiável para levar nossa filha para a escola, atividades, consultas médicas. É uma questão de segurança. Jack, nós mal conseguimos pagar nossos próprios carros. Como você pode se tornar fiador de um financiamento de $30 mil e ainda assumir metade das parcelas sem me consultar? Isso são quase $400 por mês a mais no nosso orçamento. Ele suspirou com a paciência exagerada de alguém explicando algo óbvio para uma criança. Grace, você não tem filhos. Não consegue entender completamente a responsabilidade que sinto pela Lily. Quando você é pai, suas prioridades mudam. Você faz sacrifícios. A chantagem emocional estava se intensificando. Cada vez que eu questionava os gastos absurdos, ou o tempo excessivo que ele passava com Monique, Jack me lembrava que eu não era mãe, e, portanto, não poderia compreender suas motivações parentais. Além disso, continuou, Monique está passando por um momento financeiro difícil. As coisas não estão fáceis para fotógrafos independentes. Como pai da Lily, tenho a obrigação moral de garantir que elas tenham estabilidade.
Estabilidade financeira que incluía jantares semanais em restaurantes caros, tratamentos de spa, roupas de grife e aparentemente até mesmo um carro novo. Que tipo de dificuldades financeiras eram essas? Foi quando decidi fazer minha própria investigação sobre a situação financeira de Monique. Uma pesquisa simples no LinkedIn revelou informações interessantes. Monique não estava passando dificuldades como mãe solo lutando para sobreviver. Ela tinha uma empresa próspera chamada Monique Morrison Photos, ainda usando o sobrenome de Jack, especializada em fotografia para campanhas de marketing e publicidade. Seu portfólio online mostrava trabalhos impressionantes para empresas de médio e grande porte, campanhas publicitárias, fotos corporativas, material promocional para marcas conhecidas. Definitivamente não era o perfil de alguém passando dificuldades. Na verdade, Monique parecia estar tendo um dos melhores anos da sua carreira, trabalhando com clientes corporativos que pagavam muito bem por seus serviços criativos. Enquanto manipulava Jack para que ele bancasse um estilo de vida ainda mais luxuoso sob a desculpa de ajudar com as despesas da Lily. Decidi testar uma teoria. Na próxima vez que Jack mencionou que Monique precisava de dinheiro extra para despesas escolares da Lily, ofereci uma alternativa. Por que não pagamos as despesas diretamente para uma escola? Sugeri. Posso ligar amanhã e acertar os valores direto com a secretaria. Assim temos certeza de que o dinheiro está sendo usado exatamente para o que precisa. A reação de Jack foi imediata e reveladora. Ele ficou visivelmente desconfortável, mexendo nas mãos e evitando contato visual. Não precisa se preocupar com isso. Monique prefere lidar com as questões escolares diretamente. Ela não gosta de interferências externas. Interferências externas. Eu era a esposa dele oferecendo para ajudar a pagar as despesas da enteada, e isso era considerado interferência externa. Além disso, ele continuou, é uma questão de praticidade. Monique conhece melhor as necessidades específicas da Lily. É mais eficiente se eu apenas transferir o dinheiro para ela administrar. Mais eficiente para quem, exatamente? Para Monique usar o dinheiro destinado às despesas escolares, em tratamentos de spa e jantares românticos com meu marido? Naquela semana, tomei uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação. Liguei para a escola da Lily e me identifiquei como a madrasta, pedindo informações sobre mensalidades em atraso ou necessidades financeiras especiais. Senhora Morrison, a secretária pareceu confusa. Não temos nenhum valor em atraso na mensalidade da Lily. A mensalidade está paga integralmente até o final do ano letivo. A mãe dela fez um pagamento único em janeiro. E quanto a materiais especiais ou atividades extracurriculares que possam ter custos adicionais? Lily participa apenas das atividades regulares incluídas na mensalidade. Não temos nenhum custo extra registrado na conta dela este ano. Desliguei o telefone com a confirmação final de que estava sendo sistematicamente enganada. Cada emergência relacionada a Lily, cada necessidade escolar urgente, cada despesa médica inesperada, era uma mentira elaborada para justificar transferências de dinheiro que financiavam o relacionamento secreto de Jack com Monique. E o pior de tudo, eles estavam usando uma criança inocente como desculpa para uma traição financeira e emocional que durava meses. Naquela noite, enquanto Jack assistia televisão depois de mais um dia cansativo com Lily, que na verdade havia passado com a avó enquanto os pais se divertiam num spa para casais, fiz uma ligação que mudaria tudo. Escritório Watson e Associados. Como posso ajudar? Gostaria de agendar uma consulta sobre direito matrimonial. A advogada de divórcio mais respeitada de Austin estava disponível na sexta-feira seguinte. 2 horas para discutir meus direitos legais, estratégias de proteção patrimonial e opções para a dissolução do casamento de forma que me favorecesse. Mas antes de tomar qualquer medida legal drástica, decidi dar a Jack uma chance de ser honesto. Uma oportunidade de confessar o que estava acontecendo e talvez salvarmos nosso casamento através de terapia ou aconselhamento. Foi o maior erro que cometi em todo esse processo. No sábado à noite, preparei um jantar especial. Vinho tinto caro, o prato favorito dele, velas na mesa de jantar. Criei um ambiente romântico para uma conversa que eu esperava que fosse difícil, mas produtiva. Jack, comecei cuidadosamente. Precisamos conversar sobre algumas coisas que estão me preocupando. Ele colocou o garfo no prato e me deu atenção total, com aquela expressão séria que usava durante conversas importantes. Na verdade, Grace. Ele me interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu também tenho algo importante para te contar. Tenho uma novidade maravilhosa. Meu coração acelerou. Talvez ele fosse confessar tudo. Talvez estivesse pronto para ser honesto sobre Monique. Monique, eu e a Lily vamos fazer uma viagem em família na próxima semana. Para a Disney. É o sonho dela desde pequena. Finalmente conseguimos organizar tudo. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Viagem em família. Ele, Monique e Lily. Como uma família real. E eu? Também estou incluída nessa viagem em família? Perguntei tentando manter a voz firme. Jack riu, como se a pergunta fosse absurda. Ah, Grace, não. Será apenas nós 3. Lily pediu especificamente para ir só com o papai e a mamãe. Ela quer ter esse momento especial apenas conosco. A mamãe. Ele havia chamado Monique de mamãe na minha frente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então você vai passar uma semana inteira com sua ex-esposa e filha. Como uma família, sem me incluir. Grace, não dramatize. É apenas uma viagem para fazer a Lily feliz. Se você não consegue confiar em mim passando um tempo com minha ex-esposa, talvez não devêssemos ficar juntos. Eu olhei nos olhos dele por longos segundos. O mesmo homem que havia mentido sobre dezenas de encontros românticos. Que havia gasto nosso dinheiro conjunto em spas para casais. Que havia usado a própria filha como álibi para a traição durante meses. E agora estava me dando um ultimato. Aceitar a viagem em família deles, ou terminar o casamento. Você está absolutamente certo, disse calmamente, forçando um sorriso. Claro que você deve passar esse tempo especial com sua família. Lily precisa dessa experiência com o pai e a mãe juntos. O alívio no rosto de Jack foi instantâneo e revelador.
Ele havia esperado resistência, discussão, talvez até lágrimas. Em vez disso, eu estava sendo a esposa compreensiva de sempre. Sabia que você entenderia, disse ele, relaxando completamente. Você sempre foi tão madura sobre essas coisas. É por isso que te amo tanto, Grace. Você entende a importância da família. Família. A palavra ecoou na minha mente enquanto eu continuava sorrindo. Claro, murmurei. A família sempre vem em primeiro lugar. Terminamos o jantar com Jack, contando animadamente sobre os planos para Disney, os restaurantes que havia reservado, os passeios que Lily mais queria fazer. Ele falava como um marido planejando uma lua de mel, não como um pai organizando uma viagem com a filha. Subi para nosso quarto naquela noite com Jack acreditando que mais uma vez eu havia aceito ser colocada em segundo plano. Que mais uma vez eu seria a esposa obediente esperando em casa enquanto ele vivia sua vida com outras pessoas. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu realmente havia entendido a importância da família. Só não era a família que ele imaginava. Na manhã seguinte, enquanto Jack tomava banho se preparando para mais um domingo com Lily, fiz 3 ligações que mudariam tudo. A primeira foi para Sandra, da empresa em Denver. Sandra, aqui é Grace Morrison, sobre a posição de diretora regional que discutimos. Sim, ainda está disponível? Perfeito. Posso começar em 2 semanas? A segunda ligação foi para a advogada Watson. Preciso acelerar o processo. 1 semana. Quero tudo pronto antes dele voltar de viagem. A terceira foi para uma empresa de mudanças. Nos dias seguintes, enquanto Jack finalizava os preparativos para sua viagem em família, eu organizei silenciosamente minha nova vida. Consultei uma corretora de imóveis para colocar a casa à venda assim que eu me mudasse. Fechei nossa conta conjunta, deixando apenas o suficiente para ele não suspeitar até voltar da viagem. Empacotei discretamente minhas coisas mais importantes. Jack estava radiante na manhã da partida. Vestiu sua melhor roupa, como se fosse para um encontro romântico disfarçado de viagem familiar. Beijou minha testa casualmente. Vou sentir sua falta. Mentiu com a naturalidade de quem havia praticado muito. Lily está tão animada. Prometi levar ela no castelo da Cinderela. Tenho certeza de que será uma viagem inesquecível. Respondi com sinceridade total. Ele sorriu, pegou a mala que havia comprado especialmente para a ocasião e saiu pela porta da frente pela última vez como meu marido. 2 horas depois, os homens da mudança chegaram. Passei a semana mais produtiva da minha vida adulta. Finalizei a documentação do divórcio. Organizei minha transferência para Denver. Até mesmo consegui vender alguns móveis que não levaria comigo. Na sexta-feira, vi algumas fotos no Instagram de Monique. Jack, ela e Lily no Magic Kingdom, sorridentes como a família perfeita que ele sempre havia desejado ser. Na legenda, Monique havia escrito: realizando o sonho da nossa princesa. No sábado, dia do retorno deles, eu estava no aeroporto de Austin, aguardando meu voo para Denver. Havia deixado os papéis de divórcio organizadamente na mesa de jantar, onde havíamos tido nossa última conversa como casal. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jack. Oi, amor. Acabamos de chegar na casa da Monique. Que saudade de você. Vou deixar a Lily aqui e já estou indo para casa. O que você vai fazer neste fim de semana? Podíamos fazer algo especial juntos, para compensar o tempo que fiquei fora. Sorri enquanto digitava minha resposta no terminal do aeroporto. Tirei uma selfie com a placa do aeroporto ao fundo e escrevi: vou começar minha nova vida. Deixei um presente para você em cima da mesa. Coloquei o celular no modo avião porque estava na hora do embarque. A última coisa que vi foram 3 pontinhos indicando que Jack estava digitando uma resposta desesperada. 3 horas depois, quando aterrissei em Denver, liguei o celular novamente. A tela explodiu com notificações. 47 chamadas perdidas, dezenas de mensagens e até mesmo alguns áudios. As mensagens começavam confusas. Grace, que presente! Que aeroporto é esse? Por favor, me liga agora. Encontrei os papéis. Que merda é essa? Grace, onde você está? A conta conjunta está fechada. Você não pode simplesmente desaparecer. O telefone começou a tocar na minha mão. Era Jack, obviamente. Atendi calmamente. Alô? Grace, onde diabos você está? Que presente é esse? Que aeroporto era aquele? Você precisa voltar para casa agora. Estou em Denver, Jack. Denver? O que você está fazendo em Denver? Lembra da promoção que a empresa me ofereceu 3 vezes? Diretora regional com 60% de aumento? Aquela que eu recusei porque não queria te afastar da sua filha. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Grace, você recusou aquele emprego por nós. Pela nossa família. Exatamente. Recusei pela nossa família. Mas você deixou bem claro durante sua viagem em família que eu não faço parte dela. Então agora estou priorizando a família que realmente importa. Eu mesma. Grace, isso é loucura. Você jogou nossa vida no lixo por causa de uma viagem? Joguei nossa vida no lixo? Jack, você gastou milhares de dólares do nosso dinheiro conjunto em encontros românticos com sua ex-esposa e viagem para Disney. Mentiu sobre onde passava 12 horas todos os domingos. Usou sua própria filha como álibi para a traição. E depois me disse que se eu não conseguisse aceitar isso, talvez não devêssemos ficar juntos. Eu apenas concordei com você. Grace, você está louca? Não pode simplesmente se mudar para outro estado sem me avisar. Somos casados. Não mais. Os papéis estão na mesa, como prometi. E a conta conjunta, Grace? Você fechou nossa conta conjunta. Como vou pagar as contas? O financiamento do carro da Monique vence na semana que vem. Separei apenas o que era meu do que era seu. Você pode conferir os extratos. Deixei exatamente a metade do que sobrou depois que você sacou 16 mil dólares para gastar com a Monique e sua filha. E você levou a televisão, o micro-ondas, o notebook? A casa está praticamente vazia. Levei apenas o que comprei com meu dinheiro. E sobre a casa, Jack, ela está à venda. A corretora já tem 3 visitas agendadas para esta semana. À venda?
Grace, você não pode vender nossa casa. É minha casa também. Moro aqui há 2 anos. Na verdade, não é sua. A casa foi comprada inteiramente com o dinheiro da venda do meu apartamento antes do nosso casamento. Sempre esteve apenas no meu nome. Você pode verificar a escritura. Mas eu ajudei com as reformas, pintei as paredes, troquei as lâmpadas, cuidei do jardim. E eu agradeço pela ajuda com a manutenção. Mas isso não te dá direitos de propriedade, Jack. Você morava na minha casa, não na nossa casa. Onde vou morar, Grace? Não posso pagar aluguel, as contas, a pensão e as prestações do carro da Monique com o meu salário. Isso não é mais problema meu, Jack. Você tem até o fechamento da venda para encontrar outro lugar. A corretora disse que pode levar de 30 a 60 dias. A realidade estava finalmente chegando até Jack. Sem minha renda complementando o orçamento, sem a casa que eu havia comprado, ele estava descobrindo que era apenas um homem de classe média com mais compromissos financeiros do que conseguia sustentar sozinho. Grace, isso é desumano. Você não pode me deixar sem teto. Não estou te deixando sem teto, Jack. Estou vendendo minha propriedade. Você teve anos para fazer um pé de meia, mas resolveu gastar tudo e mais um pouco. Sabe de uma coisa, Grace? Isso não vai ficar assim. Vou contratar um advogado e lutar por metade de tudo. E não preciso da sua casa mesmo. Vou morar com a Monique. Pelo menos ela me entende e me ama de verdade. Sua voz estava ficando cada vez mais agressiva, desesperada. E já que estamos sendo honestos, nunca te amei de verdade mesmo. E estava com você só porque você tinha uma boa situação financeira e era conveniente. Monique sempre foi o amor da minha vida. Tudo bem, Jack. Fico feliz que finalmente esteja sendo sincero. Boa sorte com tudo. Desliguei o telefone, sentindo uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a máscara havia caído completamente. Uma semana depois, meu telefone tocou novamente. Era Jack, mas dessa vez sua voz estava completamente diferente. Quebrada, suplicante. Grace, por favor, não desliga. Eu preciso falar com você. O que você quer, Jack? Eu cometi um erro terrível. Peço desculpas por tudo que disse na semana passada. Estava desesperado, com raiva, falei um monte de besteira. E o que mudou? A Monique. Ela não quis que eu morasse com ela. Disse que seria confuso para a Lily e que eu precisava resolver minha vida antes de pensarmos em qualquer coisa séria. Havia uma ironia poética nisso. Jack havia perdido a esposa para ficar com a ex-esposa, que agora também não o queria. E tem mais, Grace. Vou ter que devolver o carro que financiei para ela. Não consigo pagar as prestações sozinho. E a pensão da Lily, não vou conseguir pagar o valor integral. Monique está furiosa comigo. Jack, por que está me contando isso? Porque eu preciso de você. Eu errei, Grace. Errei muito. Mas você sempre foi a mulher da minha vida. Monique foi só uma confusão do passado. Por favor, me dá mais uma chance. Podemos recomeçar, fazer terapia, trabalhar nossos problemas. A mudança de discurso era impressionante. Da raiva e das ameaças da semana anterior, Jack havia passado para súplicas desesperadas. Jack, você disse que nunca me amou de verdade, que estava comigo só por conveniência financeira. Eu estava com raiva. Não quis dizer isso. Você sabe que eu te amo. Sempre te amei. Não, Jack. Pela primeira vez você foi honesto. E eu agradeço por isso. Me ajudou a ter certeza absoluta de que estou fazendo a coisa certa. Grace, por favor. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Finalmente, o capítulo Jack Morrison estava oficialmente fechado na minha vida. 6 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Grace? É Jack. Eu estava na varanda do meu apartamento novo em Denver, com vista para as montanhas e uma paz interior que não sentia há anos. Não quero mais falar com você, Jack. Escute, eu queria te pedir desculpas por tudo. Ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Perdi o emprego mês passado. Não conseguia me concentrar. Estava sempre atrasado, bebendo demais. Estou morando num apartamento de um quarto que mal consigo pagar. E a Lily? Mal tenho visto a minha filha. Monique diz que preciso me estabilizar antes de ter direito a visitas novamente. Sinto muito que as coisas estejam difíceis para você, Jack. Disse sinceramente. Grace, existe alguma chance de voltarmos a ficar juntos? Eu sei que estraguei tudo, mas aprendi. Mudei. Posso ser o homem que você merece. Olhei para as montanhas douradas pelo pôr do sol, depois para a foto na mesa ao lado da minha poltrona. David, meu novo namorado, e suas filhas gêmeas de 8 anos, que haviam me aceito em suas vidas com uma naturalidade e carinho que contrastavam dramaticamente com a manipulação que havia experimentado com Jack. Não. Disse gentilmente, mas firmemente. Não existe essa chance. Por favor, Grace. Eu te amo. Sempre te amei. Monique foi só uma confusão. Um erro do passado que me deixou cego. Você é meu futuro. Jack, quando você me deu o ultimato naquele jantar, você fez a melhor coisa que poderia ter feito por mim. Me libertou para encontrar uma vida onde eu sou prioridade, não segunda opção. Mas eu posso mudar. Tenho certeza de que pode, mas não comigo. Essa parte da minha vida acabou, e acabou da forma mais perfeita possível. Você me deu exatamente o que eu precisava. Clareza. Desliguei o telefone e voltei para dentro do apartamento, onde meu namorado David estava preparando o jantar, enquanto as meninas faziam lição de casa na mesa da cozinha. Elas me cumprimentaram com abraços calorosos, como sempre faziam quando eu chegava do trabalho. Como foi seu dia, meu amor? Perguntou David, beijando minha testa da forma carinhosa que Jack costumava fazer, mas que agora parecia genuíno. Perfeito, respondi, observando a cena doméstica simples mas real ao meu redor. Foi absolutamente perfeito. Aos 31 anos, finalmente havia aprendido que família verdadeira não é sobre sangue, papéis legais ou promessas vazias. É sobre escolha mútua, respeito genuíno e amor que não precisa ser comprado, justificado ou dividido. E isso não tinha preço algum.
Minha história nos ensina que às vezes a maior vingança não é o que fazemos aos outros, mas o que fazemos por nós mesmos. Quando paramos de aceitar migalhas e começamos a exigir o banquete que merecemos, descobrimos que éramos mais fortes do que imaginávamos. E que alguns finais felizes começam exatamente quando temos coragem suficiente para escrever fim nos capítulos que nos faziam infelizes. A viagem dos sonhos de Jack se transformou no pesadelo que ele merecia, e minha fuga se transformou na aventura que eu sempre precisei ter coragem de viver. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração. Sei que é difícil ouvir histórias sobre mentiras, traição e manipulação que destroem famílias. Mas às vezes precisamos compartilhar essas experiências para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso realmente ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que podem precisar ouvir mensagens como essa. Se inscreve também, porque toda semana eu trago novas histórias sobre relacionamentos, superação e recomeços. Até a próxima história.